Quero agradecer neste momento as pessoas que têm me enviado um apoio, carinho e mensagens. E é sobre uma dessas mensagens que tem se repetido que quero conversar agora. Muitas pessoas me falam dos parentes que incomodam, que interferem na vida e que deixam a pessoa angustiada, aflita, sem saber o que fazer. A família é a base social que ela pode ter, ser funcional, aquela que ajuda, que os membros interagem, se fortalecem reciprocamente, caminham na direção de objetivos positivos, que conseguem ter uma convivência harmoniosa e próspera. A família disfuncional é aquela onde há desentendimento, agressividade, exploração, cobrança, imposição da vontade, e isto contribui para muitos conflitos, desentendimentos e muitas vezes a inevitável separação. Como então lidar com esse fato? Nós sabemos que a pessoa, o ser humano, não quer sofrer, que todos querem encontrar uma zona de conforto, querem ter estabilidade, enfim, encontrar harmonia e felicidade na vida. Mas não é o que acontece comumente. Então, para sermos bem práticos, vamos sugerir a todos que me enviaram mensagens vivenciando essa situação complexa e, em alguns casos, com uma perspectiva de difícil solução. Vamos começar pensando juntos que devemos observar os sinais. A família que a gente tem é a família onde estamos e é aquela com quem temos laços, vínculos consanguíneos, gregários e afetivos. E tudo isso gera uma interdependência. Uma interdependência que pode ser, muitas vezes, necessária. Às vezes, por uma certa condição quase obrigatória. Mas é importante, então, observarmos alguns sinais, por exemplo. Se há respeito na relação, se há reciprocidade. Porque onde não há respeito nem reciprocidade, tendo em vista que a vida humana ela é feita de trocas, nós trocamos a mobilização do ar que respiramos, nós trocamos valores, aprendemos experiências juntos. Então, a vida humana, a base dela é a troca. Até bioquimicamente falando, estar vivo é um ato de trocar com o meio ambiente. Se na relação parental existe pessoas tóxicas, como o narcisista que quer tudo para ele, ele é a primeira pessoa mais importante, depois vêm as necessidades dos outros. Se há o invejoso que ele não quer fazer aquilo que você faz e nem admite que você faça o que ele também faz, não tem um olhar de solidariedade, de empatia, o maledicente que procura sempre insinuar, colocar uma pitadinha de pimenta para impulsionar uma situação negativa, destacar a dificuldade do outro em proveito próprio. Se há pais e mães que estão determinados a impor a vontade dele na realização da sua vida, até muitas vezes bem intencionado. Vejam outros vídeos meus aqui no canal sobre isso. Não basta ter uma boa intenção. É necessário que tenhamos um olhar para as necessidades dos outros, que tenhamos mais empatia com o modo de ser de cada um. Todos nós somos muito diferentes. A neurociência vem informando de modo bem prático, com experimentos, que todos nós somos diferentes. Mas fazemos parte de uma família nuclear. E essa família nuclear precisa
é compreender os papéis de cada pessoa na dinâmica familiar, para que haja um melhor desempenho socioafetivo. Então, se existe o fofoqueiro, se existe o incapaz, aquele que está sempre sem dinheiro e todos acham que podem e devem ajudar porque ele se coloca numa situação de vitimização permanente, aquele que denigre o outro, como chega até mim notícias da mãe que denigre o filho publicamente, da esposa que fala mal do seu companheiro. Minha gente, se há uma intimidade entre os membros de uma família, há então uma convivência que deve ser respeitada. Se o pai invade a intimidade do filho, se a mãe não respeita, se a cunhada, enfim, se as pessoas fazem a fofoca geral, e existe um livro muito bom para que vocês possam se inteirar mais do assunto, o Tratado Geral sobre a Fofoca, de José Ângelo Gaiarsa, um psiquiatra que contribuiu muito com o esclarecimento em termos mais populares da psiquiatria, e deixou este legado importante para nós avaliarmos. Há um outro livro dele também muito peculiar chamado Minha Querida Mamãe. Então, nem sempre estamos no papel social agindo como deveríamos, porque se houvesse isto, a família seria mais viável em termos de grupo social positivo. Mas o que temos visto são muitos conflitos, muita intolerância, muita rivalidade, enfim. Como então você pode se preservar diante desses sinais de pessoas tóxicas no seu ambiente familiar, debaixo do mesmo teto? Observe se a pessoa manipula, se dramatiza, se faz chantagem emocional, se procura barganhar sempre em proveito próprio, aquele parente que está sempre presente na ocasião da festa, do evento que dá status, no churrasco de fim de semana, aquele que tira proveito da viagem que você oferece e que não dá nenhum retorno. Minha gente, bondade, generosidade e altruísmo se exerce com discernimento, ponderação e lucidez. Se damos mais do que temos, estamos esbanjando. Se estamos dando mais do que aquele menos do que aquele necessita, estamos sendo mesquinhos. Mas se procuramos agir de modo equilibrado, considerando a nós próprios também como um beneficiário da nossa ação. E isto é autoestima, é respeito pessoal. Se o parente é tóxico a ponto de deixar você angustiado, aflito, deprimido, insatisfeito, com raiva, é hora de você parar e ponderar o que fazer. Se é possível uma conversa, se é necessário um tratamento específico para aquela pessoa ou para o grupo familiar, fazendo-se, então, uma terapia familiar, manter certos limites, e o limite não é necessariamente físico, você sair do lugar, ficar chateado, aborrecido. Não, o limite pode ser também emocional. Você não se deixar levar pela impressão, pela forma de conduzir da situação que o outro impõe a você, manipulando as suas emoções. Então, é necessário um grau de autoconhecimento para saber até onde você está sendo manipulado quando você fica angustiado com a situação que a pessoa criou com a própria vida. Ela fez escolhas e, na hora de realizar essas escolhas, ela não perguntou a você como decidir, mas decidiu. E diante das consequências, ela cobra de você, ela julga você, ela impõe a você a solução para as dores dela, para a problemática que ela criou. Se temos um problema, em geral temos a solução para ele. Mas a pessoa que criou tal situação, em geral, ela não quer resolver sozinha. Ela prefere culpar, condenar, julgar. Vide outro vídeo no meu canal, né? Sobre os stalkers, sobre as pessoas que têm medo, muito medo, de assumir a responsabilidade sobre a própria vida.
Mas nós podemos fazer isso com afeto, com dedicação e com bastante discernimento, dando às pessoas aquilo que seja necessário para que ela desperte para a responsabilidade da própria vida. De modo geral, pela minha experiência clínica de muitos anos, é de que essas pessoas não vão mudar se você não mudar em relação a elas, porque elas se acomodaram a certas situações. E hoje nós temos muito conhecimento psicológico na mídia que favorece a autodescoberta. Você verificar onde é que eu estou no quadro desse problema. Nossas relações são como espelhos. Então, é necessário que a gente olhe e veja por que é que eu caio sempre ali, naquele ponto. Por que a pessoa repete o mesmo comportamento e você também repete a mesma forma de participar desse comportamento. É lógico que nós sabemos que precisamos uns dos outros, mas ficar dependente emocional, ser subjugado a que a sua vida seja um paralelo à vida do outro, que você não tenha direito a escolher, a dar o limite daquilo que você dá conta. Isso é muito importante para que tenhamos direito de viver a vida que é nossa. Assim, amigas e amigos, espero ter contribuído para uma reflexão sobre a toxicidade familiar. Essa toxicidade familiar que pode impregnar a nossa existência, nos levar a uma depressão, nos levar a um quadro de transtorno, de ansiedade e outras patologias também físicas, de ordem psicossomáticas, muitas vezes vem dessas situações que a gente vai engolindo o sapo, tentando empurrar o outro de algum modo, ser responsável por aquilo que cabe à responsabilidade daquele que geriu o problema. Estamos juntos na mesma trajetória humana, mas é preciso manter a autonomia pelo direito de ter a vida que você pode ter e ter direito também à escolha de conviver ou não com uma pessoa que não aceita as sugestões nem orientações para que ela progrida e resolva seus problemas, mas que quer sempre despejar sobre você toda a sua incapacidade, as suas acomodações e a sua toxicidade, o seu veneno emocional sobre a sua vida. Se cuidem. Não é fácil, mas é possível. Muitos já conseguiram, você também vai conseguir. Um abraço.